Desde março, milhões de estudantes estão em casa no mundo inteiro por causa da pandemia do coronavírus. A questão agora é como voltarem às aulas e quando. Nós vamos conversar sobre isso com o deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, e com o deputado Átila Lira, do PP do Piauí. Como vão, deputados? Olá, Cláudia. Olá, Átila. Satisfação estar aqui com vocês. Deputado Danilo Cabral, desculpa. Mas aí eu aproveito e cumprimento a Cláudia e o Danilo Cabral. Deputado Danilo Cabral, o senhor é um dos autores de um projeto de lei que estabelece uma estratégia nacional para essa volta às aulas. Qual que é a necessidade dessa estratégia ser nacional agora, deputado? Olha, Cláudia, é fundamental. Eu acho que o ambiente da educação está, nesse momento, passando por um momento de muita ansiedade, justamente para saber em que condições nós vamos ter o retorno às aulas. Essa situação já está sendo vivenciada em outros países do mundo e é necessário, nesse momento no Brasil, a gente buscar um entendimento e fazer uma volta às aulas de forma planejada. A ação ela deve ter a integração feita através da coordenação da União, junto com estados e junto com municípios, e também deve ter uma lógica que busque um caráter intersetorial. Nós precisamos, nessa abordagem de volta às aulas, tratar também da integração com a área da saúde, com a área da assistência social e garantir também uma participação daqueles que efetivamente vão cumprir esse processo lá na ponta. Por isso que nós apresentamos essa proposta, buscando justamente encontrar diretrizes gerais. Claro que a gente não tem a ilusão de que vai descer a um nível de detalhamento pela a complexidade que representa isso para um país do tamanho do Brasil e a situação que tem a própria pandemia, do ponto de vista local, cada um vai ter a sua estratégia, mas é importante a gente estabelecer alguns critérios que deverão balizar essa estratégia de volta às aulas para que a gente preserve dois valores que são fundamentais. O primeiro, a preservação da vida das pessoas. A gente sabe que essa pandemia ela não tem data ainda para, enfim, se encerrar. A grande incerteza é quando a gente, de fato, vai poder ter um fim total do isolamento. Nós vamos conviver ainda com um período longo ainda com a pandemia e precisamos adequar a volta às aulas a essa situação. Para isso, a gente precisa proteger quem vai lá trabalhar, que são os professores, os profissionais da educação, e proteger também, sobretudo, os nossos alunos. E um segundo ponto que é fundamental é a gente garantir aquilo que a gente chama da igualdade de oportunidades de acesso ao ensino. Para isso, nós vamos precisar fazer um conjunto de adequações dentro do ambiente da escola para poder preservar aquilo que consta no artigo 206 da Constituição Federal. E só para concluir, essa proposta, ela na verdade faz parte de um tripé que nós apresentamos, nós junto com outros parlamentares que compõem a base da educação na Câmara também, que falam para o retorno às aulas. O primeiro é esse PL que diz respeito às diretrizes gerais. Um segundo é a questão de uma comissão externa que também foi constituída para que a gente pudesse fazer da Câmara também um espaço, né, para que a gente pudesse construir um diálogo, tendo em vista que nesse momento a gente vive uma crise no Ministério da Educação, que quem deveria coordenar esse processo não está cumprindo essa tarefa. Nem a gente tem instalado ainda o que a gente considera que era muito importante, já teria cumprido esse papel, o nosso Sistema Nacional da Educação. Então, a comissão externa ela vai procurar dialogar com esse conjunto de atores para formular, aprimorar esse projeto de lei, transformar num projeto de lei, e um terceiro ponto que é fundamental, que são as condições necessárias do ponto de vista fiscal, porque isso vai demandar lá na ponta, nas escolas, um conjunto de ajustes para que a gente possa financiar esse conjunto de ajustes. Então, foi também apresentado um plano emergencial, que a gente está chamando da educação básica brasileira, a partir de um conjunto de indicadores que foram constituídos pela própria consultoria da Câmara dos Deputados e em parceria com Todos pela Educação, que aponta a necessidade de algo em torno de 30 bilhões de reais a serem repassados a estados e municípios para fazer todas as adequações necessárias para que a gente possa fazer uma volta às aulas segura do ponto de vista sanitário e que também garanta a transmissão do conhecimento. Deputado Átila Lira, o senhor concorda com essa avaliação do deputado Danilo Cabral sobre a necessidade da estratégia nacional, dos recursos e essa ideia da comissão externa também para acompanhar isso? A necessidade de uma estratégia nacional para o retorno às aulas, ela é imprescindível, sobretudo,
por conta da crise sanitária que nós estamos vivendo. Essa crise sanitária gerou uma paralisação completa de todas as atividades sociais. E a área de educação foi uma das mais atingidas. Então, há necessidade de se ter um planejamento. Agora, a iniciativa do planejamento por parte da Câmara dos Deputados, eu acho que é uma grande intromissão do Estado na área do Executivo. Mas isso eu entendo também que está acontecendo por conta da falta de entendimento que existe hoje entre o Congresso e o Poder Executivo na área de educação. A presença de um ministro que não cultivava o diálogo gerou essa situação. E aí, eu creio que o andamento desse projeto de lei, ele vai agora encontrar um novo ministério. Eu creio que se defina logo qual ministro nós vamos ter na parte de educação, e ele vai participar justamente da discussão de que ações nacionais devam acontecer, sobretudo com a participação dos estados e dos municípios, além de definir aí com a Câmara a questão de novos recursos para ajudar os municípios e os estados, que a receita pública dos estados e municípios está destruída praticamente. O Fundeb, que depende da receita dos estados e dos municípios e um pouco da União, ele está comprometido por conta da pandemia nesses 3 meses, que deve se prolongar ainda mais na frente. Então, uma política de proteção, uma política de financiamento, ela vai ter que ser estabelecida. Agora, a Câmara, ela está querendo avançar no papel do Executivo. Eu acho isso aí, é porque o governo é frágil, desorganizado, não tinha diálogo, e aí terminou acontecendo uma situação como essa. O Legislativo se intrometendo nas decisões da educação, justamente porque o Ministério era omisso, não dialogava, não se integrava com os estados e com os municípios. A primeira coisa que o novo ministro deve assumir imediatamente, seja ele quem for, será no sentido de manter logo um trabalho com os estados e municípios, visando procurar verificar o que os estados e o município vão desenvolver em termos de política de retorno às aulas, para a educação fundamental, para as crianças. As crianças são fundamentais, justamente porque também elas vão ajudar a recuperação do trabalho daqueles que precisam do poder público com as creches públicas. E teremos também a presença dos secretários estaduais que cuidam da integração do ensino fundamental nos seus respectivos estados. E, por último, o ensino superior. O Ministério não tinha diálogo com as universidades. Então, como é que se podia fazer alguma coisa? E aí deu essa que eu chamo desordem geral no país, que nós temos hoje, não é só o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Nós temos hoje o Ministério Público, agora o Tribunal de Contas da União também, sendo um órgão de decisão e se intrometendo nas decisões que seriam normais se o país estivesse vivendo um momento de diálogo, de normalidade e de pleno entendimento. Porque mesmo nessa crise da pandemia, se o governo fosse um governo forte, um governo operoso, um governo que dialogasse e tomasse as decisões de forma integrada, não tinha essa situação. Então, hoje, lá na Câmara também se cria toda a sorte de comissão para tomar decisão por conta de um governo fraco. Mas eu creio que chegou ao limite. O Ministério da Educação já não tem mais o ministro anterior, nós devemos ter um ministro que deve estar cioso de que ele tem obrigações nacionais e, sobretudo,
de trabalhar integrado com os estados e municípios. Portanto, foi necessário criar essa comissão externa, esse projeto de lei, justamente por causa da ausência completa do Ministério da Educação. Mas isso não pode continuar, que já é demais o legislativo entrar em áreas que são tipicamente do executivo. Deputado Danilo Cabral, o senhor concorda com essa avaliação do deputado Átila Lira de que está precisando mais diálogo, né? Inclusive entre as esferas diferentes de governo? A gente tem uma questão agora de quando voltar às aulas. Como é que fica essa definição por diferentes estados e municípios nesse momento da pandemia? Olha, eu concordo com o diagnóstico que o deputado Átila apresentou em relação ao desarranjo institucional, político e administrativo que tem o governo do presidente Bolsonaro, de uma forma geral, em que o maior símbolo desse desarranjo se encontra dentro do Ministério da Educação. Estamos completando agora 18 meses sem que o governo tenha apresentado um norte estratégico para a educação brasileira. Isso antes do Covid. O que a gente viu foi muito mais o Ministério fazendo um enfrentamento político, ministro agredindo estudantes, professores, universidades, enfim. Coube então ao Congresso Nacional, nesse vazio da sua atribuição que o MEC deixou de cumprir, na coordenação dessa política nacional da educação, coube ao Congresso Nacional apresentar as alternativas, como fez em muitas outras oportunidades. Essa questão da educação, ela estava ainda sem ser tratada dentro do ambiente da pandemia. O Congresso, corretamente, tratou primeiramente da proteção às pessoas na renda básica, do apoio aos estados no plano de estados e municípios, do apoio às empresas. E agora chega o momento da gente fazer uma discussão sobre o antes e o depois da pandemia, o durante e o depois da pandemia, em relação ao processo da educação. Então, o que foi apresentado agora busca justamente a gente estabelecer critérios e diretrizes gerais. Não vamos, a partir disso, entrar no detalhe lá na escola. São princípios e valores, como nós dissemos, que devem estar presentes em todas as alternativas que serão apresentadas de retorno às escolas, porque a gente tem realidade diferente do ponto de vista de um país continental, do ponto de vista de como a pandemia se comporta nesse país, de como vai se dar a relação dentro do ambiente da escola, porque nós vamos precisar estabelecer ajustes para poder conviver com o isolamento da escola, a gente vai precisar adequar as turmas, a gente vai precisar fazer ações de prevenção para a proteção dos professores, de equipamentos de proteção individual, de utilização de material de limpeza, álcool em gel, a gente fazer ajuste na estrutura do transporte escolar, que talvez não possa funcionar como está funcionando agora, a própria merenda escolar, que vem sendo usada agora, ela precisa ter continuidade, a gente precisa estruturar os sistemas de educação à distância e remoto, porque está claro, o mundo já está praticando isso, que nós não vamos ter um modo único presencial. A gente vai precisar ter um sistema híbrido. E quem vai resolver isso? É aí que entra a proposta que nós estamos apresentando. O que nós estamos apresentando define 4 tipos de estruturas de planejamento do retorno, uma estrutura nacional, uma estadual, uma local municipal e uma dentro do ambiente da escola. E a partir do ambiente da escola, porque a realidade é distinta em cada local, Cláudia. Então, a gente vai ter que ter ali um entendimento do gestor da escola, com o coordenador pedagógico, com o representante dos pais, com o representante dos estudantes, para que, a partir desse diagnóstico, cada um encaminhe a sua forma de voltar. O que cabe a gente aqui são 2 iniciativas. Primeiro, dotar as condições fiscais, financeiras, para que cada iniciativa dessa que vai resultar lá na ponta, um planejamento de retorno e que tem uma conta, a União, dentro do chamado orçamento da guerra, assuma a responsabilidade de financiar isso. E a segunda é os critérios que devem orientar a todos, para que a gente preserve aquilo que a gente disse aqui, igualdade de oportunidade. Nós não podemos permitir que uns tenham acesso à educação no período de pandemia e outros não tenham, sob pena da gente gerar uma nova geração de pessoas que serão, enfim, esquecidas pelo Estado brasileiro, que é a geração Covid da educação. A gente precisa garantir agora essa travessia e garantir o depois dela, que aí vem esse debate, inclusive, que o deputado Átila falou aqui, que é muito importante. Só para você ver como o MEC ficou fora desse debate, o Fundeb, que é a principal ferramenta de financiamento da educação básica brasileira, de cada R$100 da educação básica, R$63 vem do Fundeb. Ou seja, é estratégico.
Até aqui, o MEC não fez nenhum movimento, absolutamente nenhum, no sentido de discutir esse novo Fundeb. Se não fosse a Câmara, voltando à pergunta inicial de Átila, tomar o protagonismo de um debate que já vem desde 2015 e colocar o debate para andar agora, a gente certamente não estaria tratando da recondução do Fundeb a partir do ano que vem, com a perspectiva, inclusive, de ampliação da própria União desse processo de financiamento. Mas o Fundeb é um exemplo objetivo de uma pauta que era de responsabilidade do MEC, a mais importante do MEC, e que ele não participou. E por conta disso é que a Câmara vem cumprindo um papel de articulação, de interlocução e de apontar caminhos também para a educação básica brasileira. Deputado Átila, como é que o senhor vê o papel da Câmara daqui para frente? Quais seriam os pontos principais agora para serem discutidos nessa questão da educação do ponto de vista do senhor? Eu acho aí o que o nosso caríssimo, querido Danilo falou, em grande parte do que se vai tratar agora no retorno às aulas, ele é muito bem feito pelos estados e pelos municípios. E eu dou o exemplo. O enfrentamento da pandemia ele está sendo bem feito porque é um trabalho dos estados e dos municípios. Os protocolos são locais. E a mesma sistemática de protocolos nós vamos adotar na área da educação. O que está estrangulando ainda é porque a pandemia não tem um horizonte de diminuição da sua intensidade. Mas as escolas, os municípios todos, os estados têm que se mobilizar no sentido de buscar as soluções locais e a União, o melhor trabalho da União, do governo federal, é não se intrometer na vida dos estados e dos municípios. Somente ajudar financeiramente a, por exemplo, recompor o Fundeb. O Fundeb vai ser destruído por conta dessa paralisação da economia esses dias. A Câmara é porque é o centro do debate. A Câmara tem um papel importante em provocar e cobrar do governo uma ação efetiva para ajudar os estados e municípios. É isso aí. Muito obrigada, deputados. Nós conversamos com o deputado Átila Lira, do PP do Piauí, e com o deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, sobre a volta às aulas e o papel da Câmara dos Deputados no planejamento desse retorno. Até a próxima.